No início dos vossos trabalhos, gostaria de vos dirigir a 3 palavras prévias e a rolar 5 breves reflexões. 2 palavras prévias. Uma para agradecer o vosso convite e louvar a vossa iniciativa nacionalmente relevante, oportuna e que espero seja coroada do êxito almejado. E aqui não posso deixar de introduzir o local do nosso encontro, que não é, digamos assim, ocasional. Estamos num local que simboliza a transição do antigo regime para o liberalismo. Este palácio nasceu no tempo do antigo regime. Aqui nasceu Dom Pedro, futuro rei de Portugal e imperador do Brasil. Aqui morreu no mesmo quarto Dom Pedro, quando tinha já arrancado o período liberal na história do nosso país. E como que representa este local, portanto, uma viragem da história? Porventura, a mesma viragem da história que está na mente de Vossas Excelências, senhores Presidentes, neste momento, a quando da realização da primeira cimeira das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. A outra palavra destina-se a reafirmar com saudade o quanto guardo de memória dos desafios autárquicos durante quase 20 anos, em latitudes e contextos bem diferenciados, para não dizer opostos. 11 anos, no fundo, quase 12 anos, na área metropolitana de Lisboa e o restante no município mais pobre de Portugal. Não podia ter visões mais opostas da realidade. Dizia-me há pouco o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, baixinho, aquilo que eu tenho dito algumas vezes alto, e depois hesitei se deveria repetir hoje ou não, que é que ninguém deveria exercer funções nacionais de alguma relevância política sem experiência autárquica. A velhice introduz alguma moderação nesses propósitos e, portanto, sinal da minha anciania, hoje já abro exceções. Admito que possa haver quem seja um magnífico governante sem nunca ter tido experiência autárquica. Corre o risco de cometer muitos erros no relacionamento com as autarquias. E, portanto, ser um grande governante no domínio da política internacional, em alguns domínios da política nacional, mas nunca perceber a problemática das autarquias. Risco que não corre governante que tenha começado pelas autarquias, feito o seu curso sonoro, naturalmente, e depois servido em funções a nível de Estado ou a nível internacional. Uma terceira observação prévia, ou palavra prévia, para vos dizer que um dos temas deste vosso debate de hoje, para mim, já transitou em julgado. A descentralização. Parece-me pacífico, neste momento, haver a convergência, o entendimento, a aproximação, a disponibilidade da parte de todos para um passo tão importante, se bem me recordo, do jovem constituinte com um pouco mais de 20 anos de idade, tão importante para todos os que nos sentávamos então, nos anos 75 e 76, no hemiciclo de São Bento. Uma das grandes revoluções do 25 de Abril era a descentralização. Era o sonho da nossa geração. Era o sonho de uma geração um pouco mais velha do que a nossa. Eu não direi que era o sonho de uma geração mais nova do que a nossa, porque não teria assento, então, na Assembleia da República, porque a minha geração ia dos 18 aos 20 e alguns poucos anos. E não éramos muitos. Mas era, de facto, um dos propósitos do 25 de Abril, a descentralização. E esse propósito foi sendo concretizado no tempo, tem a oportunidade de dar agora um grande salto qualitativo. E dar na ocasião de vida, que é num ciclo económico virtuoso. Não se descentraliza facilmente em períodos de crise económica. Mas pode e deve descentralizar-se num momento de um ciclo económico virtuoso. Uma descentralização
que não só seja consensual, como seja irreversível. Irreversível. Não sei bem se está no vosso espírito esta noção, que é fundamental. O passo que for dado tem de ser irreversível. Não pode depois depender de vicissitudes conjunturais, dos governos que mudam, da situação económica ou financeira. Essas realidades podem definir contornos variados no quadro da descentralização, mas não alterar esse quadro estrutural. E por isso é tão importante que tenha sido objeto de convergência, e por isso é tão importante que possa ser dotado, ao mesmo tempo, da capacidade de sonho e do realismo que o transforma em estrutural. E nessa medida será um legado do vosso mandato, do mandato dos autarcas acabados de eleger, mas um mandato de todos os portugueses. Não apenas dos políticos, mas de todos os portugueses. Dito isto, algumas reflexões que eu aditaria neste instante. A primeira, o próximo quadro financeiro plurianual europeu vai largamente determinar o investimento público até quase ao fim da década de 20 deste século. Que o mesmo é dizer o nosso futuro coletivo numa das suas componentes essenciais. Claro que o investimento privado será sempre fundamental, mas nunca dispensará o investimento público em domínios tão vitais como os das funções de soberania, e nelas destacaria, nomeadamente, pela maior proximidade das populações, a segurança e a justiça, as infraestruturas básicas, as áreas sociais, a começar desde logo nas indutoras de desenvolvimento. E nelas as primeiras, a educação, a inovação, a qualificação, o conhecimento, mas também os cuidados de saúde. E sempre a pensar num mundo sujeito a realidades novas, de que as alterações climáticas são um exemplo eloquente. A causa do quadro financeiro plurianual é uma causa de todos. Tem de suscitar um entendimento alargado. E a diferença entre uma vitória ou uma derrota nela será a diferença entre muito melhores ou muito piores condições de futuro. E tudo isto se pode passar nos próximos meses, provavelmente nem sequer nos próximos anos. A segunda reflexão, pela sua dimensão económica, social, cultural, para já não dizer política e eleitoral, uma parte dela aqui expressa, a outra subjacente ao vosso pensamento, as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto assumem papel particularmente decisivo em termos de investimento público e de crescimento económico e justiça social. Tudo o que seja garantir nelas posições convergentes, claras e de médio e longo prazo, contribuirá para reforçar a nossa luta nacional no plano europeu e o êxito correspondente no plano nacional. Terceira reflexão. Falar em médio e longo prazo é falar de pelo menos 2 legislaturas para além das eleições parlamentares de 2019, cobrindo os 7 anos considerados desejáveis para o quadro financeiro plurianual. Esta é uma razão mais para não confundir, já aqui foi dito, os debates sobre as matérias em questão e campanhas pré-eleitorais ou eleitorais. Já temos entre nós tendência que chegue para olhar para o dia seguinte, para a navegação à vista da costa, para o casuísmo sistemático. Por uma vez, alarguemos o nosso horizonte, esqueçamos a discussão dos votos e percebamos que, sejam quais forem os governos nacionais ou locais, saídos das eleições de 2019, 2021, 2023, 2025 e 2027, vejam quantas são, só para falar em legislativas e autárquicas, todos ganham com perspectivas mais vastas e partilhadas e todos perdem com a sua ausência. Isto é verdade em relação a toda a problemática de que falei quanto ao quadro financeiro plurianual
e quanto ao investimento público, mas é ainda mais claro no que respeita a temáticas como, aqui hoje já versadas, como a da mobilidade e a da habitação. Aqui eu juntaria, porventura, mais uma ou outra infraestrutura ou equipamento social básico. Mas percebendo que a habitação tem um papel particularmente pungente ou pelo menos apelativo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Mobilidade é o novo nome dos transportes coletivos e outros, mas que passa naturalmente pela importância dos transportes coletivos ou partilhados. E habitação, num conceito mais amplo de habitação social, vai muito para além do que era a problemática da habitação social dos anos 60 e 70 e depois 80 e 90. Porque os desafios são completamente diferentes. Colocados pela evolução económica e social das áreas metropolitanas e pelas migrações internas e externas para as áreas metropolitanas. São dados completamente novos. Tudo o que se possa avançar, e eu vejo sinais positivos, ainda hoje na tomada de posição de um membro do Governo sobre matéria de mobilidade, tudo o que se possa avançar no sentido de fazer convergir, uniformizar onde for possível, mas ao mesmo tempo olhar para a justiça social, para as desigualdades pré-existentes e para a necessidade da sua correção, é muito positivo. Envolve investimento, envolve. Um debate sobre mobilidade não é um debate etéreo, abstrato, como todo o debate sobre matéria de descentralização ou de gestão a nível de áreas metropolitanas ou outra a nível autárquico. Implica pés assentes na terra quanto àquilo que está envolvido do ponto de vista financeiro, do ponto de vista material e do ponto de vista humano. Mas constitui uma prioridade. Uma quarta reflexão. Há mais Portugal para além das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Embora não haja Portugal sem elas e sem o seu papel largamente determinante no país. Há mais Portugal, há mesmo mais do que um outro Portugal, a exigir reequilíbrios e reequilíbrios rápidos, sem os quais o transfronteiriço será sempre definido por terceiro. O não litoral, não transfronteiriço, ficará terra morta de passagem de vivos. E uma outra área metropolitana tenderá a juntar-se por fagocitação às vossas. Porque esse é outro fenómeno que importa não esquecer. Se se está a pensar no longo prazo, pensemos então em duas realidades complementares. Uma, a compatibilização da lógica das áreas metropolitanas com a arquitetura da CCDR. Naquilo que existe sobreposição. Segundo, pensemos naquilo que pode ser uma dinâmica populacional de convergência entre as vossas áreas metropolitanas e áreas vizinhas, alargando aquilo que hoje é a temática da primeira cimeira das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Quem nos diz que na quarta cimeira, para não dizer já na terceira cimeira, de repente não terão como observadores, e observadores muito interessados, se não mesmo intervenientes, vizinhos provenientes de áreas limítrofes que entendem que a problemática já é outra e que as áreas metropolitanas que hoje são umas, nos seus contornos fronteiriços, devem passar a ter contornos diferentes para o futuro. A realidade social é tão rápida e eu sinto-me já tão ancião que me recordo precisamente do que se debatia
nos anos 60 e 70 daquilo que é a realidade atual e do que poderá vir a ser daqui por 10, 15 ou 20 anos. Ou seja, vale a pena pensar o vosso futuro num contexto mais vasto, para que não haja a tentação de solipsismo hoje, que amanhã provoque surpreendentes efeitos de boomerang, recebendo na vossa casa quem, em princípio, era considerado como sendo um vizinho, amigo, mas vizinho. Quinta reflexão. Muito do que disse e do que de muito mais concreto e interessante irão tratar hoje, temos de admitir, passa completamente à margem do comum dos cidadãos. Completamente à margem. Não passa na vida do dia-a-dia, mas passa na percepção dessa vida. E verdadeiramente em política não basta só tomar em consideração aquilo que são os problemas reais, importa a percepção que se tem dos problemas reais. O que é e porque é essencial o quadro financeiro plurianual? Passa à margem do comum dos cidadãos. O panorama global dos investimentos públicos previsíveis e desejáveis, nomeadamente nas vossas áreas, passa à margem da percepção total dos cidadãos. A sua ligação com investimentos privados estruturantes passa à margem de muitos cidadãos. Por maioria de razão, a conjugação deste vosso esforço reflexivo com o que se passa noutros Portugais. Desde logo, os tais vizinhos que não entram nas vossas áreas, mas entram nas áreas legais das vossas CCDR. Tudo isso corre o risco de ser esperanto, aquela língua que se desejava universal, mas que morreu ao nascer, para o cidadão comum, ou politiquês. É percebido pelos políticos, não é percebido pelo comum dos cidadãos. O cidadão percebe a dificuldade que tem de transporte. Percebe, todos os dias. Desde que sai de casa até que regressa a casa. Percebe os problemas de mobilidade. Sofre as questões da habitação. Sofre também questões no domínio da saúde ou no domínio das escolas. Só para falar em alguns equipamentos mais significativos. No entanto, está menos próximo da compreensão daquilo que foi estudado, está a ser estudado, é pensado para resolver esses problemas. Ora, nestes tempos de revolução temporal, acelerada, mediática, inorgânica, a cautelar a proximidade e a compreensão, é avisado para continuar a evitar entre nós o que se vai multiplicando à nossa volta. Isto é, para além de ter a certeza acerca da ambição das vossas conclusões de hoje, gostaria de ter a certeza de que elas serão colocadas em português corrente, de modo a que o português comum possa entender, a começar naquele que vive na área metropolitana de Lisboa, o que significa esta cimeira, que significa mesmo de histórico para a sua vida. Dito isto, apoio com muita esperança, para não dizer certeza, a vossa iniciativa. Aguardo com uma expectativa, que é praticamente também uma certeza antecipada dos seus resultados. Portugal precisa de ultrapassar conjunturalismos, alongamentos excessivos de períodos pré-eleitorais, intermináveis compassos de espera na decisão do essencial. Até para chegar a outros órgãos do poder. Porque aquilo que vier a ser decidido, e o mais rapidamente possível, na matéria de descentralização, de mobilidade, de investimentos, de uma nova visão no plano da reestruturação dos poderes públicos, tem de chegar depois à vivência de órgãos tão diversos como sejam os órgãos jurisdicionais, a começar no Tribunal de Contas. Tem de chegar à visão de outras instâncias de poder. Porque senão, como é evidente, será um exercício administrativo baseado na legislação,
mas de concretização sistematicamente difícil. Temos pela frente uns meses escassos que devemos aproveitar para pensar o Portugal 2021-2027, naquilo que não dependa das naturais e salutares divergências quanto à governação. São dois planos diversos. Quanto à governação, é bom que existam divergências e que existam alternativas. Sistemas sem alternativa são sistemas mortos ou em risco de crise. E conhecemos vários à nossa volta. Mas quanto a matérias essenciais do regime, como estas, é bom que se vá o mais longe possível em matéria de entendimento e de decisão. Muito bom trabalho. Portugal agradece-vos.